Professor, a gente sabe que num momento como esse, numa votação como essa, existe muito jogo político. E, naturalmente, lá no Congresso, lá na Câmara dos Deputados, ontem, a gente via muitos políticos governistas adotando um discurso, ali como eu estava falando, de que haveria um benefício para outros crimes, que até o crime organizado poderia se beneficiar. Tendo isso em vista, eu gostaria do seu olhar a respeito também das regras de progressão de regime. A gente entende que essa lei ela foi desenhada para atender especificamente a esse grupo de condenados, né? Vai se aplicar a essas pessoas que estão condenadas por crimes contra o Estado Democrático de Direito. Mas existe alguma possibilidade de outros condenados, às vezes por outras circunstâncias, tentarem utilizar isso como algum tipo de precedente? Eu pergunto principalmente no caso da progressão de regime, porque a gente sabe que existe um padrão na nossa legislação sobre a progressão de regime. Esse padrão pode estar ameaçado de alguma forma em termos de jurisprudência? É bem interessante, muito interessante esse questionamento, eu diria até importante, porque esse projeto de lei, ele não altera apenas as penas dos crimes, e que por diminuir a pena de cada crime, se aplica retroativamente a esses que foram condenados. Não. Esse projeto de lei, ele mexe também, Clarissa, na Lei de Execução Penal. A Lei de Execução Penal é a Lei de 1984, a 7.210, que no seu artigo 112 estabelece o regime das frações necessárias para a progressão de regime. Eu explico o que é isso. A pena há de ser cumprida inicialmente em regime fechado, na maioria dos crimes. Depois de um tempo em regime fechado, converte-se para o semiaberto e depois de um tempo no semiaberto, converte-se para o regime aberto. Lá atrás, em 1984, havia uma norma geral que dizia: toda pena se cumpre inicialmente em regime fechado e depois de cumprimento de um sexto da pena, faz-se a conversão para o semiaberto. Mas como a situação criminal no Brasil se intensificou, nós tivemos, em 2019, a Lei 13.964, que ficou conhecida como pacote anticrime. Essa lei, que alterou muita coisa e também alterou a Lei de Execução Penal, ela criou frações mais rigorosas para a progressão de regime. Então, por exemplo, em alguns casos, a progressão se daria não com um sexto da pena cumprida em regime fechado, mas com 25%, ou com 30%, ou com 40%, ou com 50%, dependendo da natureza do crime e da gravidade da circunstância do cometimento do crime. Então, por exemplo, no crime hediondo, não bastaria um sexto de pena, ter-se-ia que cumprir mais, por exemplo, 50% da pena em regime fechado em algumas circunstâncias. Agora, anos depois do pacote anticrime, vem essa reação do Congresso Nacional para beneficiar os que cometeram crimes contra a democracia e reduz esse tempo de progressão para um sexto, de novo. Então, a dúvida que se está tendo agora, Clarice, e eu te falo isso com muita responsabilidade para concluir, porque nós que acompanhamos sempre o trabalho do Poder Legislativo, sabemos que o projeto de lei entra de um jeito, é modificado e sai de outro. Então, a priori, se está tendo cuidado para que essa redução para um sexto, para a progressão, como condição para a progressão, é para crimes contra a democracia. Mas do jeito que está posto no projeto, fica a dúvida se não se vai aplicar um sexto também para a progressão em outros crimes. Então, isso talvez passe por algum ajuste fino dentro do Congresso Nacional antes dessa aprovação em definitivo, porque é por esse motivo que o presidente Jair Bolsonaro, que cumpriria em regime fechado 6 anos e 10 meses de reclusão, passa agora a cumprir 3 anos e 4 meses, além também do motivo relacionado à conjugação no concurso formal de 2 crimes, de abolição violenta do Estado de Direito e golpe de Estado. Reduz-se a pena dele. Ele teria uma pena de 23 anos e de 27 anos e 3 meses, cai para 20 anos e meses, cumprindo 3 anos e 4 meses em regime fechado, que com as remissões de leitura de livro e trabalho, pode cair ainda para 2 anos e 4 meses. Então, o impacto vem,
nós temos que ficar atentos, Clarissa, em torno de como vai ser o texto final dessa futura lei para saber se vai atingir ou não outras categorias de crimes.